Os eventos da nossa série começam com o herói e a heroína correndo pela rua, e fica claro que ambos estão atrasados para algo. Nossa heroína, cujo nome é Bill, está atrasada para uma luta, e quando chega, duas de suas amigas se juntam a ela para formar um time, e o segundo time é composto por 4 garotas que acham que vão ganhar por serem em maior número. Quer dizer, quem é essa heroína, professores? Ela começa a agarrar o segundo time, e todas a espancam, seguram sua mão no banco do motorista e a chutam no rosto até que ela tira a dentadura e desiste completamente, mas ainda diz: minhas amigas, beijo suas mãos, já chega. Não tem um lenço. Eles saem eufóricos após derrotarem o outro time, mas no caminho para casa, encontram o herói, e admirado por todos. Ele está correndo porque está atrasado para a casa da namorada, mas ela o surpreende ao dizer repetidamente que vai terminar o namoro. Isso acontece depois que ele explica que se atrasou porque estava salvando um gato que estava prestes a morrer. Muito chateado, ele pega o ursinho de pelúcia que a namorada lhe deu, com a intenção de jogá-lo fora. Mas, nesse momento, Yun e seus amigos o veem. Ela para na frente dele e pede que ele lhe traga cigarros, mas ele se recusa e vai embora. Então Yun chama e voa. Surpreendentemente, ela voa direto para ele e pousa em cima dele. E ela diz para ele: o que você está fazendo? Um beijo por 1 libra. O herói fica parado, atônito com o que está acontecendo. Ela pergunta: você não vai me dar seu número? Ele dá o número dele em 1 segundo. 3 anos depois desse incidente, ele está trabalhando no mercadinho do pai, mas o pai adoece e desmaia, precisando ser hospitalizado. Enquanto isso, ela se mete em várias brigas e um grande número de colegas da faculdade se junta contra ela. Ele diz que ela consegue se defender. Ele percebe que as vendas em sua loja caíram drasticamente, ou quase ninguém mais compra lá. Ele está cansado do trabalho porque o pai dele parou de ajudá-lo, deixando sozinho para se virar. É por isso que ele continua pedindo ajuda. Nessa época, ela reaparece na loja dele e diz que está lá para o emprego. Lembrar dela o enche de profunda vergonha. Ele sabe que nunca vai esquecer o que aconteceu. Ele fica dizendo que precisa recusá-la, mas assim que a vê, desmaia. Ela pede para ir ao banheiro, e ele desmaia lá, exausto. Quando acorda, o lugar está lotado. Ele acha que tudo isso se deve às vendas, que ele acredita serem muito lucrativas. Ele concorda em deixá-la trabalhar para ele por um tempo, mas estabelece um limite para o salário dela. As condições são muito difíceis, e ela aceita trabalhar para ele sem hesitar. Quando seu expediente termina e ela está prestes a ir embora, ele a vê e percebe dinheiro em seu bolso traseiro. Ele vai verificar a gaveta e percebe que sumiu. Suspeitando que ela o roubou, ele vai até a casa dela. Mas ao entrar, encontra a gaveta em um lugar muito desarrumado. A polícia chega e o prende por acaso, então ele a denuncia como ladra. Mas ao retornar, a encontra na loja, e ela arrumou completamente a gaveta. O dinheiro e tudo mais estão de volta ao lugar. Então, uma policial chega e o desmascara na frente dele, o que a deixa furiosa e faz com que ela vá embora. Ela diz: peguei o dinheiro porque sua mãe queria e me devolveu. Ela acrescenta: de qualquer forma, não estou brava, e se você tentar me seguir, eu te bato de novo. Pode considerar isso encerrado. Ela vai embora, mas quando chega ao trabalho no dia seguinte, ele se desculpa. Ela aceita o pedido de desculpas e ele se oferece para substituí-la na loja naquele dia. Ele concorda e ela o deixa e se distrai com o celular. Mais tarde, ele vai encontrar a namorada, e eles combinam de se encontrar em um hotel naquela noite. Ele se arruma, se borrifa com alguma coisa e diz: a coitada acha que ele está fazendo isso por ela. Ele diz a ela que está fazendo isso para encontrar a namorada, e ela responde: ah, tá bom, juro por Deus, sinto pena de você porque no final você vai me amar. Faremos o que pudermos. Ele diz para ela parar de falar besteira e se concentrar no trabalho. Ele vai ao hotel onde deveria encontrar a namorada, mas ela fica surpresa ao descobrir que ele a levou lá para malhar com ela na academia. Ele liga para um amigo e pede para ele convidar todos os amigos para tomar uns drinks na loja e se divertir. Ele vai à loja e quer recusar, mas ela já está bêbada e não percebe. Ela adormece, e ele fica sentado bebendo limonada e conversando com os amigos, dizendo: oh meu amor, enquanto ela observa e pensa que ele está traindo-a com outras garotas. Ele bebe tanto que adormece ali mesmo, e quando acorda, ela o encontra dormindo, então o leva para dentro da loja. Assim ele pode dormir confortavelmente, e ela se senta ao lado dele, e nos conta que vem à loja porque o ama. Então ele ouve as palavras e diz a ela: eu também te amo. Yeon-det será o segundo namorado dela. É por isso que ela diz que está com raiva dele, que o bate, que o abandona.
e que vai embora no segundo dia em que o vemos, e ela ainda parece um ursinho de pelúcia por um dia, e ele vem aqui almoçar com a namorada, e quando ela pergunta o que ele estava fazendo ontem, ele diz que estava trabalhando, e olha nos olhos dela. E quando eles saem do restaurante, ele diz que nega, dizendo que é porque ela estava festejando com as amigas ontem. Então ela diz claro, isso significa, e você ficou bêbado com elas, e ele diz, não Deus, não fui eu. Você está me contando isso hoje, e ele está tentando facilitar para você demiti-lo, alegando que foi porque os amigos dele não pagaram as bebidas. Mas ela diz que eles deram o dinheiro a ele ontem, quando ele estava bebendo limonada demais e dançando com eles. Então o policial Leon chega e diz que eles têm que fechar a loja dela, porque ela vendeu cigarros para menores, o que é ilegal. Então ele tenta verificar as câmeras de segurança para descobrir quando os cigarros foram vendidos, se eles vão fechar a loja, ou o quê. Mas depois de muito esforço, Bill e seus amigos não encontram nada. Ela diz que vai mandar 2 amigas para ficarem de olho no rapaz que comprou os cigarros, e ela pensa. Ela descobre onde ele está, vai até lá e diz, olha, se você não me disser a data em que comprou os cigarros, eu te dou uma surra. O cara fica com medo e conta a data. Ela se acalma, transbordando de alegria, e diz, bom dia. Ele consegue a data e, embora diga que a ajudou, também diz que torna a vida dela um inferno no trabalho. Ela se lembra dos dias em que seu chefe também tornava a vida dela um inferno. Um dia, ele liga para a namorada e diz que não pode recusar. Então a namorada fica brava e desliga na cara dele. Ele fica muito feliz porque a loja vai reabrir e faz sua dancinha característica, aquela que você nunca deve esquecer. E quando ele diz, ela vê, e ele estava. Ele dança com ela durante o dia, e ela começa a dançar também. Ele abre as lentes da câmera e vê casas dançando, e então os dois começam a dançar. Quando ela está sozinha na loja à noite, 3 jovens entram, compram algumas coisas e a maltratam. Ela permanece em silêncio na primeira vez, mas na segunda vez, quando está sentada com sua amiga Jung, os mesmos 3 jovens voltam. Desta vez, porém, eles roubam coisas da loja. Ela diz que desta vez não ficará calada e deixa sua amiga Jung na loja. Ela vai atrás deles e descobre que estavam roubando mercadorias de um garoto chamado Ion sem pagar. Então ela começa a bater em todos eles, e não há mais ninguém por perto. Um deles, Aref, para bem na frente dela. Ela pede que anotem tudo que roubaram e levem para a loja. O amigo dela diz que a viu lá e até tirou fotos. Ela percebe que ele está dizendo que a estava observando. Antes que ele saia correndo, ela vai até ele e se senta ao seu lado. Ela não quer que ele diga para ela se acalmar. Ela diz, finja que não viu nada, garoto. Eu nem consigo ver quem está na minha frente. Quem é você, garota? Ela responde, exatamente. Eu quero que você seja assim, ao meu lado. Então ele vai embora. Nesse momento, a namorada dele, Ayon, vai até a loja para ver a garota de quem gosta. Ela encontra Jung-hee saindo da loja. Ela fica surpresa que Yeon sequer olhe para ela e quando reflete, diz, isso é um desastre. Ele definitivamente não gosta de mim. Ela liga para ele e implora para que não a demita e a trate bem. Ele sente muita pena da garota. Por sorte, Jung está na loja. Yeon lhe diz que uma caixa está chegando e pede que ele a pegue. Yeon pensa que é um presente, mas depois descobre que é para sua colega de trabalho. Ela até a apresenta ao pai, e ele a vê caminhando com a colega porque estava lhe dando uma carona para casa. É então que ela entende porque não queria que ela conhecesse sua família. Ela se lembra do que seu amigo lhe disse quando comentou que ela não era. Você vai se casar com um homem pobre, então não tente se apegar a ela só porque você é pobre, coitadinha. E no dia do casamento, você vai se casar com um homem rico igual a ela. Mas no dia seguinte, quando se encontram, ela confessa tudo e conta que ele era seu colega de classe desde a infância e que ele lhe deu aquele presente para que ela o ajudasse a conseguir um emprego na empresa dele. Ela diz para ele não se preocupar, que não há nada entre eles. E um dia, ele realmente acredita nela. Enquanto caminham pela rua, veem um restaurante recém-inaugurado, então ele entra. Ela diz às amigas para experimentarem também. Ela diz que ele comenta com as amigas que a irmã dele provavelmente está em casa estudando. É aí que vemos o que acontece. Descobrimos que ele sonhou que ela ainda é uma cantora famosa, mas a culpa é minha por um grupo de amigos como esse que a filmou assediando uma garota. Ela diz que não fez por mal, e um deles a ameaça, dizendo que quando ela ficar famosa, ele vai divulgar a foto e ela vai perder a popularidade. Mas um deles a tranquiliza, dizendo que nada vai acontecer com ela. O grupo de amigos maldosos continua dizendo que vai ao novo restaurante e que ela estará lá um dia.
Surge um mal-entendido entre ela e o grupo, então eles a seguem até o banheiro e querem agredi-la, mas muitas vezes não sabem o que está acontecendo. Eles não percebem que naquele momento, ela diz que vai ao banheiro, e quando ela os acusa, eles querem bater nela. Ela começa a dizer que está se defendendo. Ela foi ao banheiro e bateu em todos eles. Falou rápido para que ele viesse buscá-la. Quando ele chegou, pensou que ela estava brigando com ele. Caiu no chão em pânico. Quando ela percebeu que Dit era seu funcionário, disse que fazia parte da gangue e queria bater nele. Então disse, querido, pare de ser tão cruel com ele. Ele não a suporta. Ela é uma tirana e ele precisa demiti-la. Nesse momento, ela foi se sentar com seus amigos. Como de costume, ele lhe ofereceu muito suco de limão. Um homem chamado Cano se aproximou dela. Seu pai a havia treinado há muito tempo, e ela ficou muito feliz em vê-lo novamente. Enquanto isso, a líder da gangue dos porcos, chamada Ana, pediu à sua amiga que encontrasse Dit para que ela pudesse se vingar, porque ela o agrediu, e ele estava falando, diziam eles, e ele a convidou para participar da conferência com ele, já que ela é boa em marketing. Isso porque ele é um representante e será responsável pela publicidade da empresa onde ela trabalha. Assim que ela chega, ele diz para ela ir até lá, e ela fica surpresa ao encontrar Yon lá. Eles não se suportam, e ela começa a falar sobre sua experiência em marketing. No final do discurso, ela diz que não gosta de pessoas que se recusam a ajudar os outros e faz comentários velados sobre Yon. Ele diz, por que uma amiga facilitaria as coisas para mim? Olha, vou te contar uma coisa, mas não conte para ninguém, eu juro por Deus. Ele mostra a ela o vídeo onde ela agride 3 homens e depois de um tempo, ele encontra os 3 homens. Seus homens vêm se desculpar por tudo que roubaram da loja. Um dia, ele encontra um bilhete que ela deixou, no qual ela escreveu que queria que a loja tivesse muitas vendas. Ele fica feliz, e então seus amigos vêm e lhe contam que sua namorada é quem está mentindo e que ele a estava protegendo da gangue. Mas um dia, quando ele encontra sua namorada, diz a ela que fará tudo o que ela quiser e que vai demiti-la. Ela fica radiante e o abraça. Mas nesse momento, Valdion o vê correr para se esconder para que Valdion não descubra sobre o relacionamento deles. Ele vai à delegacia registrar uma queixa porque ela o agrediu. Um homem tenta importuná-la na loja, insultando-a por seu comportamento agressivo e por achar que é mais forte que todos os outros. Ele diz para ela aprender com ele, alegando ser mais forte, mas que não bate em ninguém. Ela então o derruba, o deixa e vai embora, chateada por ninguém ter lhe dado atenção antes. Ele a insulta desde que ela nasceu, e isso começou quando ele a treinava em artes marciais. No dia seguinte, sua família fica surpresa ao descobrir que as vendas da loja aumentaram. Ele fica ainda mais surpreso ao saber que ela ganhou o prêmio de melhor vendedora do mês. Por causa disso, ele a recontrata e fica muito feliz por ela, dizendo que agora ela é funcionária efetiva. O lojista também lhe traz flores, mas ela lhe pede outro favor, que a carregue. Assim que ele o faz, eles se surpreendem quando Neon aparece e a joga no chão. Ele diz, olha, não me entenda mal, eu juro. Mas ela age normalmente e continua convidando-o e seu amante para sair. Ela os leva a um restaurante muito caro, e como ele não entende nada de comida, ela pede a primeira coisa que vê. Ela faz isso para mostrar a Neon a diferença em seu status social. Quando estão voltando para casa, um amigo de Neon oferece-lhe uma carona, o que o incomoda porque ele é pobre. Ele não tem carro, então os dois são nossos amigos. Eles pegam um ônibus, e quando ela tenta se aproximar dele, ele diz que ela está só brincando. Ele diz para ela não passar dos limites com ele, que ela comeu algo que nunca mais vai comer. Yon compra um carro com todo o dinheiro que tem, e no dia seguinte vai buscá-la no trabalho. No dia seguinte, algumas pessoas vão à loja para tirar fotos. Ele me diz que ela ganhou. Elas pedem para Yon carregá-la nas costas e garantem que a foto não será publicada. Yon a carrega, e eles tiram fotos juntos. Quando ele diz alguma coisa, ela vê Yon conversando com a namorada e tentando distraí-lo. Ela diz para ele, eles são amigos. Você pode falar com eles como falaria com um ator, o famoso Jang, mas um dia ele ri dela e diz que ela está mentindo. Ele diz, se ele é mesmo seu amigo, deixe-me conhecer. Ela diz que ele está mentindo, mas ele diz que vai ligar para ele imediatamente. Ela diz que liga, mas ele não atende. Ela liga para uma amiga que pede para ela contar a ele que a irmã dele não está mais estudando. Naquela época, ela estava se inscrevendo para participar de um concurso de canto e conseguiu passar na primeira audição, mas depois que terminou, ele a surpreendeu. Ele disse que ela precisava dele e estava correndo atrás dele.
Enfim, eles estavam correndo atrás dele, e ela disse, não deixe-a realizar o sonho dela de ser cantora e ganhar dinheiro. Mas ele diz que não vai deixá-la ir. Ela vai até a escola dele, e ele diz que ela começou a se lembrar dos dias em que era pequena e seu pai morreu. Uma de suas parentes as acolheu e costumava repreendê-las por comerem demais. Finalmente, ela decidiu levar a irmã consigo e se tornar independente. Começou a trabalhar em uma loja para ajudar a terminar os estudos. Naquela época, Kay estava ocupado filmando um filme de ação, mas quando as filmagens terminaram e ele a viu chamando por ele, decidiu vestir suas melhores roupas e ir se reconciliar com ela. Ao chegar à loja, ficou muito surpreso e não podia acreditar no que via. Assim que a viu, foi até ela para animá-la e perguntou se ela sabia que ele estava falando daquele jeito. Ela respondeu, aqui está, senhor, aqui está minha amiga na sua frente. Ele pede que você o deixe a sós com o amigo por um tempo, se não for muito incômodo. Depois, um pouco mais tarde, ele fica com a voz embargada e diz que a foto deles juntos foi muito compartilhada nas redes sociais. Ele tem medo de dizer qualquer coisa, pensando que a namorada pode ter visto e ficar brava com ele. Mas ele não sabe que ela nem pensa mais nele e que ele está apenas brincando com os amigos. Aliás, ele trabalhava nessa empresa antes de começar a trabalhar na loja. Ele continua indo à casa dela, dizendo que é porque ela não atende o telefone, mas fica surpreso ao encontrá-la com o colega, Song. Ela até pede para ele carregá-la nas costas e parece muito feliz com isso, o que o incomoda. Um dia, ela diz que ele a ameaçou de morte caso ela não atendesse o telefone novamente. Ele tem medo dela e diz, não, isso não é verdade. Meu celular está sempre ligado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto ele olha os produtos na loja, 3 garotas de uma gangue a atacam, a espancam e fogem. Elas encontram Yeon, que percebe que algo está errado e sai correndo. Ela encontra a segurança, mas o celular de Yeon está no chão novamente porque ela está com dor de estômago. Quando a levam para o hospital, o médico diz que ela está com apendicite. Yeon pergunta, você bateu a cabeça? Como isso é possível? Que absurdo é esse? Ele fica com ela a noite toda para ajudá-la se ela precisar de alguma coisa. No dia seguinte, de manhã, ele diz para ela não se preocupar, para se considerar de férias. Quando ela falta ao trabalho, ele diz que está encantado. Então, as amigas dela vêm visitá-la, e ele vai até Lyon para ver como ela está, porque ela não atende o telefone. Mas ela diz, desculpe, estou ocupada, e sai. Ela vai pescar com ele, e ele ouve a amiga dela falando sobre a foto que tiraram juntas. Ele pensa em dormir com elas por causa disso. É por isso que ele insiste que precisa demiti-la. Ele vai ao hospital, entra no quarto dela e diz que a demitiu e que contratará outra funcionária para o lugar dela. Mas no final, ele descobre que ela já foi transferida para outro quarto, e que é outra pessoa. Quando ele vai vê-la, ele diz, lá, ele a encontra muito feliz. Ele continua voltando atrás em sua palavra e não lhe diz nada. Naquele momento, ela estava com Song em uma festa em um barco no Nilo. Estava frio, e Song tentou abraçá-la, mas ela disse, somos apenas amigos, não ultrapasse os limites. Ele disse que a amava e que nunca a esqueceria. No dia seguinte, o ator foi visitá-la e levou flores. Ela ficou feliz com as flores e com a visita, mas ele teve que ir embora porque tinha uma reunião muito importante. A mulher foi visitar Pure no hospital e começou a lavar seus cabelos e a cuidar dela, principalmente depois de saber por ele que ele era pai e mãe. A mulher gorda pediu à sua assistente que reunisse todas as informações. Ela sabia que ele trabalhava em uma loja, então foi até lá e o encontrou. Confiou-lhe uma grande quantia em dinheiro, mas com a condição de que alguém a entregasse em sua casa. Embora a loja não oferecesse serviço de entrega, Yeon aceitou a tarefa de bom grado e foi entregar a encomenda, já que era um pedido grande e lhe traria lucro. Quando entrou na casa e descarregou os itens, Yeon entrou e ficou surpreso ao vê-lo. A mulher gorda ofereceu-lhe dinheiro pelo serviço. Ela estava sendo cruel e o humilhando intencionalmente para que Yeon se afastasse dela. Então Yeon tentou ligar para Yoon. É como se ele não estivesse respondendo a ela. Ela sente a enorme diferença entre os níveis deles, que não importa o que faça, nunca conseguirá alcançá-lo. Ela vai se desculpar com Yoon, pensando que ele está no hospital, mas o encontra conversando. Ele lhe diz que desde que Yoon entrou em sua vida, tudo se complicou. Ela diz que não trabalha mais para ele como uma serva porque ele está sendo gentil com ela e pede que ele se afaste. Mas, nesse momento, o ator entra e diz que ela está muito chateada. Ela pede ao ator para ir ao cinema com ele e, infelizmente, ele a deixa com um soro na veia. Ela fica feliz nesse momento e consegue passar no segundo teste de
A competição de canto está em andamento, e ela conta a ele que sua irmã está no hospital. Quando ele mostra a ela uma foto das garotas que a atacaram, ela diz que as reconhece. Ela vai até lá e pergunta por que atacaram sua irmã. Elas querem se vingar, mas ela não consegue fazer isso sozinha, e são elas que a atacam. Nesse momento, ela aparece, dizendo que vai se vingar. Quando elas tentam atacá-la, elas cobrem de cigarros. Nem vou contar o que acontece depois. Ninguém consegue impedi-la, então todas fogem. Ela fica muito satisfeita e decide voltar ao hospital para continuar seu trabalho, mas encontra alguém esperando por ela. Ela diz que vai se demitir da loja, usando uma desculpa. O salário não é alto, e ela se recusa a dizer a ele. Ela diz que é porque ele veio e contou tudo. Ele oferece um salário maior, mas ela continua recusando e o expulsa do quarto. Quando ele lhe diz que está recebendo alta do hospital, ela volta para casa e descobre que o proprietário os enganou e pede que saiam porque a casa está registrada em nome de outra pessoa. Ela vai à delegacia registrar uma queixa, mas, infelizmente, dizem a ela que a lei não protege os ingênuos. Nesse momento, eles a jogam na rua. Eles não têm para onde ir nem dinheiro para comprar comida. Ela grita com ele e ele diz: "A culpa é sua." Tudo o que acontece é que Bion sai para se sentar, sentindo-se sufocada e sem saber o que fazer. Yun conversa com ela e diz que se precisar de alguma coisa pode ir à loja. Sinceramente, ela quer ir, mas seu orgulho fala mais alto e ela se recusa. No dia seguinte, Jones liga e diz a Bion que seu pai está no trabalho e a casa está vazia. Bion vai até lá e acaba dormindo. Por sorte, ela encontra um lugar para ficar. No dia seguinte, ela sai para procurar emprego, mas não encontra nada além de uma vaga de entregador. Um dia, Yun a encontra e conta que foi demitido e não está mais trabalhando. Haverá problemas entre eles, e quando ela volta para casa, ouve o pai de George mandando mensagens para um amigo, dizendo que não tem onde morar. Toda vez que ele a convida para sair, ela diz que está ocupada e se recusa a ir com ele. A caminho de entregar uma encomenda, ela sofre um acidente, cai e fica gravemente ferida. Ao chegar em casa, descobre que sua irmã começou a tratá-la com gentileza porque ela se candidatou a uma vaga em uma prestigiosa companhia de canto, mas precisa da aprovação da empresa. No entanto, eles contratam outra irmã e a obrigam a comparecer ao evento social com eles. Enquanto está sentada lá, sem saber o que fazer, sua irmã entra aí. Ela chega chorando e conta tudo para ele. Por isso, ele insiste para que ela vá morar com eles. Naquela noite, enquanto ele está deitado na cama, um fantasma entra no quarto dela, mas é apenas um fantasma. Ele se aproxima e diz: "O que é isso? Você é uma brincadeira ou isso é real? Quem é você, minha filha?" Sua mãe entra, e ele não quer que ela fique, se perguntando o que a trouxe ali. Mas sua mãe diz: "Se você não gosta, pode ir embora. Ela é uma de nós agora." Ele não percebe que ela não tem para onde ir. Ele diz que a personalidade do fantasma ainda está presente e com o choque, ele e seus pais desmaiam. Ela diz a si mesma que tudo isso está acontecendo porque quer beber água. Se ela quer comer, Yun fica bravo com Yoona e diz que tem ingressos para um show para os dois, implorando para que ela vá. De fato, um dia ela concorda em ir com ele e liga para ele. Depois disso, ele pede à irmã que tente descobrir onde ele está, mas dizem que ela se recusa a contar e vai embora. Em seguida, ele diz para ela encontrar outras 3 garotas, e que elas devem formar um grupo para cantar juntas. Quando ele foi ao banheiro, a encontrou fazendo caretas e dando 1 milhão de cambalhotas no chão. Ele se assustou com o que ela disse e falou: "O que você está fazendo aqui com a gente? Não vá, minha filha, fique em casa." No dia seguinte, ele sai com Yeon e eles vão juntos ao teatro. Ele tem um dia feliz, ao contrário de Yeon, que não lhe dá atenção alguma. Depois da peça, Yeon tem uma surpresa planejada para ele, uma sessão de fotos com um diretor famoso chamado Edward. No entanto, Yeon não quer tomar chá, aparentemente porque sua mãe sugeriu que ela saísse com alguém, mas ela recusou inúmeras vezes. Yeon diz a On que está com dor de cabeça e quer ir embora logo, e Yeon não sabe o que fazer para agradá-la. Então, ela vai continuar sua noite com Song, mas Song não consegue controlar suas emoções e pega a mão dela, oferecendo-lhe passas. Ela aprecia o gesto, e quando ele retorna, Yeon vai à loja e é surpreendido por sua mãe. Quando ela lhe conta tudo o que aconteceu com Bill, no dia seguinte ela vai ver o ator e pergunta se ele pode encontrar sua irmã, já que ela é muito famosa. O ator promete tentar encontrá-la, e ela chora porque sofreu criando a irmã desde criança e não consegue encontrá-la. Mas ela recebe boas notícias quando vai receber um prêmio da empresa de Yeon.
Lá, Song lhe conta que esteve com Yeon mais cedo e que isso é para que ela apareça com ele. Então ela vai até ele e diz que esteve longe dele por um tempo, mas se ele planeja brincar com seus sentimentos e rir dela, então ela não sabe o que fará com ele. Ela vai embora no dia seguinte. Isso é para que ela possa encontrar Yoon e ir à casa dele. Na primeira vez que ele sabe como dizer que ela está na casa dele, ele foge porque ela não quer saber que ele diz que ela mora com eles. Na primeira vez que ele chega e não a encontra, ele diz, pronto, e quer passar o dia fora e ir embora rapidamente antes de dizer que ela voltará. Mas então ela entra, ele conta para eles, e todos se sentam para comer juntos. Ela diz, gordinha que mora com eles. Então, aquele que fica bravo diz que é por isso que ela os deixa e vai embora. Um dia ele vai atrás deles para tentar se reconciliar com ela, mas ela se recusa e o deixa. Ele me diz que ela pode ir até ela e entender tudo, mas um dia ele diz que não, porque isso é possível. Ele a irrita ainda mais, repetidamente dizendo-lhe para ir falar com a mãe e pedir que a deixe tomar as próprias decisões e não se intrometa no relacionamento dela. Ela insiste que a mãe concorde, mas ele não faz nada além disso. Ele pede ao seu assistente que fale com a mãe dela e oferece-lhe um emprego em investimentos, dizendo que a ajudará com uma grande quantia em dinheiro. Quando a mãe dela vai visitá-la, elas conversam, e a mãe conta que um homem pobre está tentando seduzir a filha. A mãe diz que ele está, sem dúvida, se aproveitando dela por causa do dinheiro e que ela precisa impedi-lo. Ao mesmo tempo, alguém que vinha seguindo a mãe vai até o pai dela e oferece-lhe um emprego de motorista particular por uma grande quantia em dinheiro. A família de Yonis está radiante por ter encontrado trabalho, mas desconhece que está trabalhando para a família da garota por quem seu filho é apaixonado. Ele também não sabe que está trabalhando para sua própria família. Quando percebe que as pessoas são a razão pela qual seu relacionamento com a Yeon se deteriorou, ela insiste em ir embora de casa. Mais tarde, o ator recebe uma ligação de alguém que afirma ter encontrado a irmã de Yeon. O ator decide ir à loja para vê-la, mas descobre que todos foram embora e que ela não tem para onde ir. Ele a confronta por tê-la abandonado e vai embora. Depois, ele descobre que a Yeon está morando em um abrigo no telhado de um prédio. Ele vai vê-la e a leva. Depois disso, o ator diz para ela ir para casa para morar com ele, mas eles entram em uma loja onde uma garota tira fotos dos dois juntos, e eles se sentam para jantar. Boreon, a atriz de videoclipes e sua irmã, diz que está muito orgulhosa dela. No dia seguinte, ela vai à loja e ele diz que a quer lá. Ele pede que ela fique longe dele e não seja violenta, e ela realmente fica. Ele diz isso e vai até ela para que Leon possa se desculpar e explicar o que aconteceu, mas ela não aceita. Ele se desculpa, e ela diz que eles não combinam e vai embora. Ele volta para a loja e parece muito chateado, então fica para trabalhar e aliviar o tédio por um tempo. Ela diz que o observa de longe e o ama. Veja bem, como ela é completamente obcecada, o ator chega e a vê olhando para ele. Ele percebe que ela o ama. Ele é surpreendido por antigos amigos da empresa onde Neon trabalhava. Ela ocupa um cargo importante lá e mantinha isso em segredo. Então ele vai vê-la e diz, droga, eu não ia te pedir dinheiro nem um cargo na empresa. Mas enquanto eles conversam, a mulher gorda chega com um cara chamado Yoon, que está usando os sapatos dela. Nesse momento ele fica chocado e diz, você poderia ter me humilhado de 1000 maneiras, menos humilhando minha família na minha frente. A mulher gorda percebe de longe como ele se sente. Ela não sabe que eles eram realmente a família dele. Ela diz para ele. Sua mãe pergunta por que ele fez aquilo, dizendo que ele não é seu igual e que ela não deveria se casar com ele. Jeon fica furioso consigo mesmo por não saber de nada e por ter deixado o filho sair na frente da namorada. Jeon insiste que não vai largar o emprego porque vai ganhar muito dinheiro, uma quantia enorme. Ele diz que um homem pobre não necessariamente ama uma mulher rica por causa do dinheiro dela, e que ele pode amá-la de verdade. Jeon continua insistindo em largar o emprego. Então, ele vai visitar a irmã, que diz estar orgulhosa dele e o encoraja a continuar. O assistente do ator aparece e diz que se a imprensa descobrir que tem uma garota morando na casa dele, isso vai lhe causar problemas, então ele diz que ela deve sair de casa, mas seus olhos continuam a chamá-la, implorando para que ela volte e more com eles porque sua mãe quer que ela volte. Ela acredita nele e diz que voltará em breve. Ele diz que ela volta sorrateiramente para dentro de casa e vai para o seu quarto, mas ele encontra graxa em seu rosto e fica furioso porque ela entra e sai quando quer. Ele lhe diz, minha filha, somos uma família conservadora, não podemos te encontrar assim.
Isso a faz chorar porque ela sente que alguém se importa com ela e que, apesar de sua situação, existem pessoas que podem apreciá-la e amá-la e estão esperando o momento em que poderão vê-la. Ele está sentado no mesmo lugar onde costumava sentar há muito tempo e se lembra. Em suas lembranças, ele permanece ali até o anoitecer, bebendo limonada, mas se surpreende quando ela aparece de repente diante dele. Ele pensa que bebeu demais e pergunta: "O que é isso? Você está falando sério ou é uma brincadeira?" Eles se sentam juntos bebendo limonada, e ela lhe conta que está apaixonada por ele há 10 anos. Então ele se senta com os olhos no chão, e ela o leva embora. Ele diz: "Pode ir", e adormece. Ela lhe conta que o amou há muito tempo, quando treinava karatê, e que ele a salvou quando ela estava prestes a cair. Ela diz: "Você provavelmente não se lembra, mas eu me lembro, e logo poderei lhe contar mais." No dia seguinte, quando ele acorda, um dia, ele encontra a frase "Eu sou o rei" escrita em seu rosto. Ele conta que naquele momento ela estava na loja limpando-a. O ator vai vê-la, mas diz que ela o trata mal. Então, em outro dia, ele chega à loja e, ao ver o que está escrito em seu rosto, fica furioso e vai embora. Ele a vê novamente em outro dia, e ambos estão muito felizes e alegres. Ele gostaria de ter estado no lugar dela naquele momento. O dia surpreende a moça e a nomeia gerente da loja. Ela diz estar muito feliz com isso. Ele pergunta se ela foi à loja por acaso ou não. Aqui descobrimos que, enquanto caminhava com as amigas pela rua, ela o viu pela segunda vez. A admiração dela por ele começou a ressurgir, então ela passou a observá-lo trabalhar todos os dias. Um dia, ela viu o cartaz anunciando uma nova vaga de emprego. No dia seguinte, ele trouxe uniformes para todos, e era evidente em seu olhar que ele estava completamente apaixonado por ela. Ele insistia para que tirassem fotos com ela, mas um dia ela chegou e disse que estava ali como representante da empresa para promover a loja. Ele disse que precisava consultar o gerente primeiro e depois retornaria com a resposta. Ela saiu, visivelmente chateada. Ele lhe disse que graças a ela, finalmente conseguirá esquecer seu antigo amor. O ator vai ao encontro dela para encorajá-la, e Byung organiza para que ela participe de sua primeira entrevista na televisão. No dia seguinte, Yeon e Song vão à loja dela para gravar um comercial. O ator, responsável pela filmagem do comercial, pede para usar a mesma camisa que Byung. Quando o ator se apaixona por Byung, ele descobre por ela que Yoon e Yoon-sel estão juntos. Ela diz a Byung que está muito feliz porque isso lhe dará a chance de se aproximar dele. O ator então percebe que Yoon tem sentimentos por ele. Ele vai ver Byung e pede que ela se afaste, pois não gosta dela. Ela só está fazendo isso para esquecê-lo. O ator diz a ela que admira Byung e não. Ela o deixará por você, mas ele diz que ela virá e os levará para terminar as filmagens. Naquela noite, no dia em que ela volta para casa, ela encontra o ator e se ele não souber que ela está indo se sentar com ele, ela diz que ambos voltarão juntos para tomar um ar. Ele se senta com ela, então ela diz a eles: "Fiquem na barraca, eu venho amanhã." Ela se arruma, ele diz, para que ela e o ator possam ir a uma festa. E é isso que acontece naquele dia porque ele diz que ela vai sair com o ator. Mas o ator tem uma filmagem importante em breve e não sabe que vai com ela. E isso a deixa muito feliz. A banda de On sai do carro na festa, e ela vê Kung Fu no meio da multidão torcendo por ela. A festa começa e ele começa a cantar, mas seus dentes estão sangrando e o nariz de John também. Apesar disso, ela não para de cantar e continua. É isso que faz com que todos os jornais e revistas escrevam artigos elogiosos sobre ela. Ele liga para parabenizar a irmã e diz que sente muito por ter sido um fardo para ela a vida toda, mas que em breve poderá compensá-la, se Deus quiser, com uma vida boa. Quando chega, descobre que seus amigos estão com inveja dela porque ela ficou famosa e estão exigindo dinheiro, ameaçando publicar fotos antigas que tiraram dela se ela não ceder. Nesse momento, o ator liga para On e seus amigos pedem que ele os ameace com um encontro com o ator para não expor as fotos. Ela implora para que o ator a acompanhe e diz que tirou a foto apenas para parecer forte diante de seu dono, pois seu pai e sua mãe haviam falecido. Sua mãe concorda com o ator e vai com ela, perguntando aos outros que confirmam o que estão fazendo e vão embora. O ator pergunta, e nós a aconselhamos a ficar longe deles e imploramos para que ela não conte nada sobre o que ele está dizendo. Então ele diz para ela não ter medo, que não vai revelar o que aconteceu, mas a essa altura, as meninas são as mesmas porcas, e tiram a mesma foto delas juntas pela segunda vez. No dia seguinte, elas voltam, choram novamente e pedem dinheiro em troca das fotos.
Depois disso, ela vai para a casa da irmã. Ela conta tudo para ele, e quando ele volta, diz a Yeon que preparou uma surpresa para os dois e montou um escritório para ela no centro da loja para que ela possa retomar os estudos. Ela fica radiante e o abraça forte. Nesse momento, ela pensa no motivo da tristeza de Yonis e se lembra por que pediu demissão. Ela começa a revisar os documentos e descobre, através do gerente de Ayeon, que ele foi o responsável pela demissão de Yonis. Aqui descobrimos que ele pediu demissão porque tinha medo de prejudicar Ayeon no trabalho. Por isso, Yonis vai se desculpar com ele, dizendo que sente muito e que vai devolver todos os documentos. Ele está diante dela, e ela se oferece para levá-lo de volta ao trabalho. Mas ele se recusa, a deixa e entra na loja. No dia seguinte, ela vai até lá, dizendo que está lá para ver o que as meninas querem, mas elas a estão agredindo em vingança. Ele diz que ela já as havia agredido antes e não consegue se defender porque prometeu a Yeon que não usaria violência novamente. As meninas a ameaçam, exigindo dinheiro ou arruinarão o mercado. Um amigo meu chega e as leva para a loja de Yeon, e Yeon descobre tudo sobre as meninas. Ele começa a cuidar dos ferimentos dela, e ela chora, dizendo que tem medo de cometer um erro. Ela agradece a Yeon por apoiá-la e deixá-la morar em sua casa. No dia seguinte, ela vai até Yeon para se desculpar com Yeon pela segunda vez, mas ele se recusa. Ela pede desculpas, e então a polícia revisa as imagens da câmera de segurança porque um crime ocorreu perto da loja. Quando ela está com eles, eles veem as outras garotas e presumem que ela as denunciou, então postam fotos dela assediando a garota online como vingança. Eles também alegam que ela tinha um relacionamento com o ator, mas outro jornalista havia tirado fotos do ator usando tecido e dito que eles tinham um relacionamento. Quando as garotas encontram o vídeo antigo delas agredindo, elas também o postam. Então chega o dia em que a garota está chorando, e ele diz para ela não ter medo e que ficará ao lado dela. Ele diz que na época, ele não estava. Ela tem uma solução, só que vai até as garotas, as agarra e as agride porque está com raiva delas, e também pega os celulares delas. Depois disso, ela entrega o celular ao jornalista, dizendo que o aparelho prova sua inocência e que espera que ele publique a matéria. O celular contém um vídeo mostrando que ela não tinha intenção de assediar as garotas. O ator vai se encontrar com o jornalista e explica o relacionamento deles, que é o seguinte. Seu pai diz que o ajudou no passado como forma de retribuir o favor e cuidar dos filhos, é o que eles dizem. Quando o jornalista publica tudo isso e vê o ator agradecendo profusamente a irmã pelo que ela fez por ele, Ayeon decide voltar para a empresa. Em segundo lugar, todos os seus amigos o cumprimentam calorosamente, e ele vai visitar a atriz para lhe dizer que está viajando a trabalho para o exterior. Ela pede que ele se concentre no trabalho e agradece por tudo que ele fez por ela. Mas, enquanto caminham, ela o chama. Dizem que ela corre até ele, o abraça e diz que ele é seu melhor amigo. Ao contrário do que se pensava, ele não se incomodou, finalmente aceitou a ideia de que ela era uma amiga próxima. Ela explica que sua loja precisará de mais alguém para ajudar Yeon, e Yeon concorda. Então ela pede à pessoa que ficará responsável pela loja que assuma trabalho extra para que ela possa ficar longe dele. Mas naquele momento, um dia, ele a surpreende trazendo flores e confessando seu amor, pedindo-a em namoro. Ela diz que responderá mais tarde, pois tem provas chegando. No dia seguinte, ela vai à loja para passar um tempo com ele e tenta se aproximar. Ela se senta e lhe traz presentes caros. Enquanto isso, o gerente da loja está trabalhando e a obriga a fazer todo o trabalho sozinha, reorganizando toda a loja. Naquela noite, ela o pede em casamento, dizendo que agora eles entendem o valor dele e que se ele se casar com ela, escapará da pobreza. Ela diz que a vida dele será. Ele ouviu a conversa aqui e ficou muito chateado, mas Biva conta a Babi que está dizendo à mãe que se ele gosta dela, deve se casar com ela, e ele e o profeta o deixarão em paz. Mas neste momento, ele diz que sente que não há mais lugar para ela nesta casa, e é por isso que ela não lhe contou. É por isso que ela escreveu uma carta para Leon dizendo que estava saindo de casa e que ele não conseguiria mais contatá-la. Ele viverá de lembranças depois disso e não conseguirá esquecê-la, diz ele. Ela foi trabalhar em uma fazenda, mas à noite, quando encontrou dois meninos tentando agredi-lo na fazenda, ela foi defendê-lo, ao som de sua música, e os derrotou. Depois disso, um amigo minimizou a situação e disse a ele que ele trabalhava na fazenda do meu pai. Então ela tira um dia de folga e vai para lá imediatamente. Mas quando chega, os irmãos dos dois garotos que ela diz ter agredido aparecem. Ela diz a eles: "Olha, eu sei disso, e sei que vocês são legais, mas se escolherem a opção 1, eu me tornarei má e arruinarei tudo."
Mas se escolherem a opção 2, serei legal. Então ela escolhe a opção 1, e ele é muito, muito legal. Maldito avião, cara. Você não é mais legal. Que pena. Meu coração dói por você. É por isso que ela diz que intervém naquele momento e os agride, se vingando pelo nosso garoto legal. Todos fogem. Então ela vai repreendê-los e diz: levantem-se, rapazes. Eles fugiram de você porque você foi muito gentil com eles e os assustou. Dizem que ela voltará para o trabalho na loja, e ele sabe que ela definitivamente retornará, então a deixe em paz. Depois disso, ela não vai à empresa e diz a Yoon que está se demitindo e voltando a trabalhar na loja. Ela implora por outra chance, mas ele se recusa. É por isso que Yoon começou a ir às compras e a beber muita limonada. Ela continua repetindo isso, e então a mulher vai ver o pai dela e oferece uma grande quantia em dinheiro para convencer o filho a reatar com a filha. Mas então a mulher a importuna, dizendo que nem todos podem ser comprados com dinheiro. Ela diz que no dia em que se demitiu da empresa, ela fica tão feliz que volta à loja e vê um cartaz que diz: procura-se, funcionário chamado Beol. Ela vai até Eune e pergunta: o que é isso? Você é a Eune de verdade ou um brinquedo? Então aparece. Leon diz que vai responder a pergunta que ela fez. Ela diz que aceita se casar com ele. E então chega o momento que todos estávamos esperando. Não, amigo, isso não vai acontecer, não se preocupe. Nossos heróis são respeitáveis. O desenho animado mostra que se você chegou até aqui, é porque é uma boa pessoa. Continue lendo até o final, curta e se inscreva. Paz!